Oi, gente, hoje eu vou contar uma história assustadora aqui que aconteceu comigo. É verdade. E eu vou provar pra vocês que é verdade. Eu vou provar pra vocês que é verdade. Tipo, mais ou menos quando eu tinha uns 6 anos, sabe? Então, eu tava em um belo dia na praia com a minha família. Tipo, eu, minha mãe, meu pai, minha avó, meus 2 irmãos, minha tia, meu tio, minhas primas, meus primos, meus parentes, meu amigo, minha outra amiga, sabe? Eu tava com todos eles. Então, eu me reuni com as crianças. Isso foi tipo uma história assustadora, só que aventura. Eu me reuni com aquelas crianças lá. Minhas primas, meus primos, minhas amigas e meus amigos. E meus parentes e minhas parentes. Só que crianças. Então, a gente tava assim, no verão, assim. Só que aí eu corri dizendo pra eles que a gente ia fazer uma reunião. Que a gente tinha um grupinho, assim, sabe? E como a gente era bem juntos, assim, morava na mesma casa, dormia no mesmo quarto, tipo, todo mundo assim, só que cada um tinha sua cama, só que no mesmo quarto. Tipo, aí eu chamei eles pra fazer uma reunião, né? Como eu disse que a gente tinha eu disse que eu tinha visto uma placa dizendo não toque. E aqui, nessa placa, a placa tava aqui e aqui tinha um buraco negro, com um monte de coisas bizarras lá dentro, que eu vi. Aí a gente veio lá, chamou os nossos pais, só que a gente percebeu que o nosso pai tinha sumido. A gente pensou que eles tinham ido lá em casa, porque aqui, né? Aqui era a nossa casa. Nesse dedo aqui, menina, era a nossa casa, bem aqui. Aí aqui, perto da minha boca, era o rio. Entendeu? E então a gente pensou que eles tinham ido lá no banheiro, fazer alguma coisa, tomar banho, assim, essas coisas, comer alguma coisa. Algumas coisas assim, sabe? E deixou nós lá. Só que a gente pensou que não, porque eles não tinham avisado nós. Então, aí eu toquei naquele buraco negro. Só que aí eu ouvi uma voz aqui dizendo: por que você tocou? Você foi a única humana que tocou nisso daí. Ninguém jamais ia tocar nisso. Aí depois eu sumi. Quando eu sumi, eu vi uma floresta. E meus amigos, meus parentes, minhas primas, meus primos, meus amigos, minhas amigas, meus parentes, minhas parentas, estavam lá com eu, né? Que elas também tinham sumido. Eu cheguei primeiro, depois eles chegaram. Aí a gente seguiu, né? Seguiu assim, eu tava com medo. Minhas primas estavam com medo também. Mas era tipo uma aventura. Tava achando uma aventura. Quando do nada eu vi uma mão no meu ombro. Assim. Quando eu percebi que tinha tipo um homem aqui atrás de eu apontando a mão. Eu fiquei tão assustada que eu saí correndo. Só que aí esse homem era muito gentil, sabe? Ele era todo preto. Eu não vi nem a boca, nem os olhos dele. Mas ele falava certamente ele falava, né? Então, aí ele indicou um caminho bem bonito pra gente ir. Só que esse caminho era feio. Aí era pra seguir uma estrada assim amarela, que tinha uma estrada amarela. Eita! Aí, depois ele disse que a gente ia ver sangue. Com os esqueletos assim, de gente morta. Mas depois ele disse que a gente ia ver uma cidade linda, cheia de doces e muitas coisas. Aí eu disse, a gente não vai lá. Não, bora. A minha prima disse, bora. Então a gente foi. A gente seguiu o caminhão amarelo lá que tinha e tudo assim. Aí
Quando a gente deu de cara com as coisas lá que ele disse, a gente ficou assustado, correu, até que a gente viu uma cidade bonita, como ele disse, só que depois virou um caos. Eu vi um monte de gente assim, correndo, desesperada, assim. Tinha um sinal aqui batendo, dizendo: sai agora desse caminho, sai agora daqui, saia, fuja, corra, 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 corra. Aí a cidade começou a pegar fogo, um monte de fumaça estava subindo. Eu vi uma coisa muito ruim assim no meu coração. Só que aí eu desmaiei, todo mundo desmaiou lá. Nem teve tempo da gente correr, nem ninguém correu. Na verdade, as pessoas correram sim, só que não conseguiram porque desmaiaram por causa do cheiro, tava horrível. Só que aí a gente deparou com uma coisa muito assustadora, que era um monte de gente morta. Isso mesmo. Tinha sangue pra todo canto, assim, na parede. Eu fiquei aterrorizada. Eu fechei os olhos, mas eu não consegui. Eu vi uma coisa muito ruim quando eu fechava os olhos. Sabe? É isso mesmo. Aí, quando eu vi que eu tava numa coisa assim, no reunião, cheia de pessoas mortas. Isso mesmo. Meu Deus, uns esqueletos estavam começando a falar, as pessoas assim, estavam sem olho, tava furado. Tinha riscão aqui nas pessoas, tinha aqui, essas testas aqui. Um monte de coisas terrorizantes. Um montão de coisas. Só caiu o chefão lá de lá, que era um bicho muito grande, garras afiadas. E ele tinha uma blusa cheia de garras assim. Isso mesmo. E aí, isso aconteceu comigo. Só que aí depois eu reparei que eu tava vendo as coisas assim. E era muito ruim. Só que aí depois eu peguei o caminho de volta pra praia e eu corri pra nossa casa. Eu e minha família que tava lá com nós. Tipo, os meus amigos, minhas amigas e meus primos, meus parentes. Aí a gente correu pra casa e a gente trancou tudo. Viu que era uma zona lá. Trancou tudo e depois não aconteceu mais nada. Então a gente se mudou dali, contou tudo com nossos pais. A gente se mudou e nunca mais voltou mais pra lá. E foi assim que aconteceu. Então esse foi o vídeo terrorizante que aconteceu comigo, com a minha família. E foi muito ruim isso. A gente se mudou e nunca mais voltou pra lá. E esse foi o vídeo e tchau.